DHS, juiz e chefe da fronteira Greg Bovino, no centro de uma disputa explosiva sobre prisões sem mandado em Illinois. E teve bate-boca entre o prefeito e esse chefe de fronteira durante uma operação imigratória. E direto da Casa Branca, placas polêmicas, Trump provoca Biden, Obama e Bush. É tudo isso e muito mais, agora, no seu Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47. É um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida das pessoas, dos imigrantes e da política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional, e também na plataforma de streaming SBT Plus. Não baixou ainda, não fez o seu download, está esperando o quê? Eu vou dar uma dica aqui de milhões para vocês. Vocês vão agora mesmo pegar o seu telemóvel, apontar para esse QR Code aqui, tá vendo esse QR Code? Ó, tá vendo? Pronto, apontou para cá, tira do bolso aí, tá em cima da mesa, você estava no Instagram, estava lá no Facebook, agora você vai tirar desses aplicativos, vai vir aqui agora, liga na câmera, aponta para cá, e aí você vai ser direcionado para o SBT Plus. Gente, o SBT Plus tem muito, mas muito conteúdo ao seu agrado, porque é conteúdo em língua portuguesa. Você que é português, você que é brasileiro, você que é angolano, cabo-verdiano, da onde você for, falou português, você vai se dar bem aqui na SBT Plus. Então baixe lá, faça o seu cadastro, coloque o seu e-mail, crie uma senha, e aí você vai ter conteúdo de qualidade na palma da sua mão, tá bom? Estamos também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Vamos lá no nosso canal, dá aquela força pra gente, hein? Se inscrevam! E o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, segue sob pressão judicial em Illinois após decisões que limitam prisões sem mandado em operações de imigração. E o comandante da patrulha fronteiriça, o Greg Bovino, virou figura central nesse debate. Um juiz federal impôs restrições às ações de agentes do DHS em Chicago por não cumprir um acordo que proíbe detenções sem mandado e ordenado, e ainda que caso de prisão seja documentado sem um comprovante e sem um mandado judicial. Grupos de direitos civis e autoridades locais afirmam que centenas de pessoas foram detidas sem esses mandados, o que teria levado à libertação de dezenas sob ordem judicial e à suspensão parcial de algumas detenções. Por outro lado, autoridades do DHS defendem que suas operações visam focar criminosos e seguem a lei federal, embora líderes comunitários e defensores dos direitos humanos discordem dessa tal ação. E ainda falando sobre essas ações e de Greg Bovino, um confronto tenso marcou uma operação de fiscalização migratória em Evanston, no estado de Illinois, perto de Chicago. O chefe da patrulha da região, Greg Bovino, discutiu cara a cara com o prefeito Daniel Bis, democrata e pré-candidato ao Congresso, após ações de agentes federais na cidade. Bis acusou de abuso de violência o Bovino, que Bovino no mesmo momento negou e disse que a operação segue a lei migratória chamada de Title 8 para tornar a cidade mais segura. Vamos ver um trecho desse confronto? Sorry, Ashley. I'm disappointed that you're disappointed. The abuse that you have done about residents is unacceptable. Unacceptable. Racism is unacceptable. And the violence is unacceptable. Yeah, it is. That's why we're here. That's why we're here. We are in your community because you refuse to do what we are doing. Violence. Thank you. What violence are you concerned about? Violence committed by those that shouldn't be here in your community. I'm unaware of that happening. Well, that's probably the problem. Maybe you should get aware of it. Hey, Bovino, we don't want you here, bro. We don't want you here. Nos últimos dias, moradores e ativistas de Lake Worth Beach, no sul da Flórida, espalharam cartazes em ruas, praças e próximos a prédios públicos com mensagens como, abre aspas, ICE sequestrou um membro da minha comunidade
aqui. E outra cartaz dizia: Florida Highway Patrol sequestrou alguém aqui. Para chamar a atenção, o que descreveram como detenções abruptas e agressivas de imigrantes por agentes federais, e polícias estaduais. Os protestos organizados pelo Guatemalan Mayan Center marcaram locais onde famílias relatam ter visto parentes ou vizinhos ser levados durante operações imigratórias. Autoridades municipais têm tratado as placas como expressão de liberdade protegida pela primeira emenda, desde que não bloqueiem vias ou violem regras locais. Enquanto defensores de direitos humanos alertam para o impacto nas comunidades imigrantes e seus familiares. Em Washington, o presidente Donald Trump gerou polêmica ao instalar novas placas no chamado Presidential Walk of Fama, como fosse a calçada da fama dos ex-presidentes. No corredor externo da Casa Branca, diferente de homenagens neutras a antigos comandantes-chefes, os textos estampados sobre os retratos dos ex-presidentes fazem duras críticas e refletem o estilo combativo do atual governo. Joe Biden é descrito nas placas como o pior presidente da história, enquanto Barack Obama é rotulado como um dos líderes mais divisivos. Até o republicano George W. Bush aparece sendo criticado por sua política externa autoritária. Autoridades tradicionais e historiadores classificaram a iniciativa como uma quebra da tradição presidencial por o uso político de um espaço institucional. The White House has new plaques on its Presidential Walk of Fame, and are challenging tradition once again. Set along corridors between the Oval Office and the South Lawn, they sharply criticize some former U.S. presidents. Traditionally, the White House has been viewed as a symbol of unity, but the additions reflect Donald Trump's combative political style and penchant for historical revisionism. One plaque referring to Joe Biden calls him the worst president in American history, and falsely claims he won the most corrupt election ever. Biden is represented only by an image of an auto pen, a device that replicates signatures, instead of an official portrait. Another plaque refers to, quote, Barack Hussein Obama as one of the most divisive political figures in American history. Even former President George W. Bush, a fellow Republican but not a Trump supporter, is criticized for starting wars in Afghanistan and Iraq, quote, both of which should not have happened. Historians say Trump himself is widely considered the most polarizing president in U.S. history. White House Press Secretary Caroline Leavitt said the plaques were an eloquent description of each president's legacy. She added that many were written by Trump himself. The plaques are part of broader changes to White House decor during Trump's second term, including gold accents and fixtures reminiscent of Trump Tower and his Mar-a-Lago estate in Florida. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um bloqueio naval contra os petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela, afirmando que não deixará passar ninguém que não deva passar por essas águas. A medida faz parte da pressão contra o governo de Nicolás Maduro e já provocou forte reação de Caracas, que acusa Washington de violar o direito ao comércio e à navegação internacional. Especialistas alertam que a ação pode reduzir a entrada de divisas no país e elevar ainda mais a inflação venezuelana. Fontes também destacam que o bloqueio ocorre em meio a um grande desdobramento militar dos Estados Unidos no Caribe e críticas externas pedindo negociações e paz. Just a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na quarta-feira que Caracas vai continuar negociando petróleo normalmente, mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar o bloqueio a navios petroleiros que entram e saem do país como parte das medidas de pressão contra o regime de Maduro. Maduro acusou Washington de violar o direito internacional e afirmou que o comércio de petróleo pertence ao povo soberano da Venezuela, sustentando que as ações americanas visam uma mudança de regime e controle dos recursos naturais venezuelanos. A Assembleia Nacional Venezuelana também repudiou o bloqueio dos Estados Unidos e reafirmou a soberania do país diante da escalada de tensões diplomáticas e militares na região.
Seguirá el comercio, Trade in and out will continue. nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales. Our oil and all our natural wealth that by the Constitution and Bolivar's legacy belongs, our wealth, our land and our oil, to its only legitimate owner, Dueño legítimo por los siglos. which for centuries and centuries has been our sovereign people of Venezuela, the absolute owner of the land, subsoil and all its wealth. Y de toda su riqueza. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu também na quarta-feira uma desescalada imediata entre os Estados Unidos e a Venezuela. Guterres e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conversaram por telefone em meio às tensões. O secretário-geral pediu que ambos os países cumpram suas obrigações sob o direito internacional, incluindo a Carta da ONU e qualquer outra norma aplicável para salvaguardar a paz na região. Além da ONU, diversos países estão se pronunciando sobre a mais nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou na terça-feira que a Venezuela está completamente cercada e determinou um bloqueio total a petroleiros alvos de sanções que entram e saem do país sul-americano. Os aliados Rússia e China expressaram apoio ao regime de Maduro nesta quarta-feira. Moscou afirmou que as tensões na América Latina podem trazer consequências imprevisíveis ao Ocidente e Pequim disse se opor a qualquer forma de assédio unilateral. O movimento dos Estados Unidos adicionou uma nova camada à escalada de tensões sem precedentes entre os dois países, que conta com uma mobilização militar em grande escala dos Estados Unidos no Caribe, bombardeios a barcos no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico e a apreensão de um navio petroleiro venezuelano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem, dia 17 de dezembro, um pagamento especial de $1.776 para cerca de 1,45 milhão de militares americanos até o final do Natal, batizado de War Dividend, em homenagem ao ano da independência norte-americana, que é de 1776. Trump afirmou que os cheques já estão a caminho da casa desses veteranos e atribuiu os recursos às receitas geradas pelas tarifas comerciais e ao pacote fiscal aprovado pelo Congresso. Críticos questionam a forma de financiamento e destacam que a iniciativa ocorre em meio à preocupação com o custo de vida nos Estados Unidos. 1,450,000 military service members will receive a special, we call Warrior Dividend before Christmas, a Warrior Dividend. In honor of our nation's founding in 1776, we are sending every soldier $1,776. Think of that. And the checks are already on the way. Nobody understood that one until about 30 minutes ago. We made a lot more money than anybody thought because of tariffs, and the bill helped us along. Nobody deserves it more than our military. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou também na quarta-feira que o próximo presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, será alguém que apoia cortes nas taxas de juro de forma significativa, em tentativa de reduzir o custo das hipotecas e estimular a economia americana. Trump disse ainda que anunciará o nome em breve, reforçando a pressão política sobre a instituição independente responsável pelas taxas de juros no país. The yearly cost of a typical new mortgage increased by $15,000 under Democrat rule. In 11 months, we've already gotten that annual cost down by $3,000, and it's coming down a lot lower. Wait till you see, the numbers are going to be shocking. And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates by a lot, and mortgage payments will be coming down even further. Early the new year, and you will see this, in the new year I will announce some of the most aggressive housing reform plans in American history. E todos esses discursos, todas essas apresentações foram feitos ontem, num discurso que deixou a mídia americana empavorosa e esperando, inclusive,
para que o Trump anunciasse alguma coisa sobre a Venezuela, a Ucrânia, mas não foi tocado nada disso. Inclusive, o presidente Trump elogiou as supostas conquistas de seu governo, incluindo a redução de travessias na fronteira e a promessa de benefícios aos militares, como a gente mostrou agora. Enquanto sua popularidade segue baixa diante de preocupações com o alto custo de vida aqui nos Estados Unidos, Trump culpou o seu antecessor democrata Joe Biden pelos preços elevados ao consumidor e apresentou propostas diretas de apoio à população. Analistas e pesquisas apontam que apenas cerca de 33% dos americanos aprovam sua condução da economia, refletindo o desafio político para os republicanos antes das eleições de meio mandato. It is not the Republicans' fault, it's the Democrats' fault. U.S. President Donald Trump boasted about his first year in office in a rapid-fire 20-minute speech Wednesday night, where he largely blamed Democrats and his predecessor, Joe Biden, for the state of the economy. 11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. Consumer prices in the U.S. are soaring, and Trump, like Biden before him, has been struggling to persuade Americans that the economy is healthy. That's as his Republican Party faces what's likely to be a tough midterm election next year. Democrats have been highlighting affordability concerns and differences in healthcare policy to try and retake power. However, on Thursday, Trump offered few new policy initiatives aimed at high costs, instead blaming Biden, previous trade deals, immigrants, and what he described as a corrupt system. And the president, who regularly complains he does not get credit for his accomplishments, lauded his administration's work so far on reducing border crossings and cited statistics of price drops of some goods like eggs. However, he conceded prices overall remained high. I am bringing those high prices down and bringing them down very fast. Trump also announced a warrior dividend to be sent to 1.45 million U.S. service members in the coming week, set at $1,776, a reference to the year the United States declared independence, and promised housing reform and lower interest rates, saying he would announce the next chair of the Federal Reserve soon. And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates by a lot. In the new year, I will announce some of the most aggressive housing reform plans in American history. A Reuters Ipsos poll out Tuesday showed just 33% of U.S. adults approve of how Trump has handled the economy. Presidential approval can be a key bellwether for electoral prospects, and high inflation during Democratic President Joe Biden's 4 years in office helped Trump beat former Vice President Kamala Harris in last year's election. However, Trump's tariff policies this year have created uncertainty and lifted prices in an economy that has now been overseen by his administration for nearly a year. E a gente vai terminando o Agenda 47, mas hoje temos ainda mais uma peça especial, mais um VT especial aqui para vocês. Olha, vale reforçar que nossa campanha para inscrições lá no YouTube continua a todo vapor. Já estamos ali na beirinha, já rodando os 3 mil inscritos, precisamos chegar aos 15, que a gente, não é possível que aí nesse restinho aí apareça 2 mil benditos, bênção de inscritos aqui para nós, né? Faça o seguinte, se inscreva agora mesmo no nosso canal no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu dislike se não gostou, comenta alguma coisa e, claro, depois de terminar tudo isso, você vai fazer o quê? Ativar esse sininho aqui, que é o das notificações, para quando chegar um conteúdo novo, você ser informado pela plataforma, tá bom? E, gente, olha só, hoje é o Dia Internacional do Imigrante e nossa equipe do Agenda 47 tem um recado especial para você, imigrante, que é tão importante para a gente e nos faz companhia todos os dias. Até mais tarde, às 7 horas da noite, ancorando o Jornal Brasil News. Fiquem com essa matéria para fecharmos o jornal de hoje. Neste Dia Internacional do Migrante, celebrado hoje, o Agenda 47 destaca a importância em todo o mundo das contribuições de milhões de pessoas que estão fora dos países de origem, incluindo aqui nos Estados Unidos. Essa data reforça a necessidade de sistemas de imigração mais seguros, inclusivos e justos. A celebração também enfatiza como a mobilidade humana impulsiona o crescimento e ajuda as comunidades a se conectar, se adaptar e se apoiar mutualmente.
Sabemos que 2025 marcou um aumento de deslocações internas, necessidades humanitárias crescentes e o maior número de mortes de imigrantes em trânsito da história. Apesar destes desafios, há histórias de resiliência, progresso e muito sucesso. O nosso Agenda 47 enfatiza que cada jornada de um migrante é uma história de resiliência e possibilidade, e quando é bem gerida, cada história individual integra uma narrativa coletiva que enriquece culturas e fortalece o desenvolvimento. O Dia Internacional do Migrante é uma oportunidade para celebrarmos as contribuições de todos nós migrantes e reforçarmos a importância de sistemas de imigração que promovam segurança, dignidade e desenvolvimento sustentável. Parabéns a todos os imigrantes.